Outra peça em nosso quebra-cabeça sobre liderança espiritual é importante que falemos um pouquinho sobre a oração na vida do líder. Como é que podemos liderar o povo de Deus se nós mesmos não somos pessoas de oração constante, intensiva, sincera, íntegra a nosso Deus? Devemos ser pessoas de oração para poder ensinar pelo próprio exemplo e também com as nossas palavras da importância de oração na vida de todo cristão. Moisés levou uma vida de oração constante. Se a gente tivesse tempo, poderíamos ler muitas passagens em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, falando sobre Moisés e sua vida de oração. Devemos seguir seu exemplo. Mas o que é que devemos pedir de nosso Deus em oração? Quero fazer algumas sugestões que eu acho que fazem parte da oração do líder espiritual. Primeira sugestão: Senhor, ajude-me a reconhecer os meus limites. Senhor, ajude-me a reconhecer os meus limites, para interpretar bem o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Porque o Senhor não vai pedir de mim algo que não me deu. O Senhor só vai pedir de mim o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Ajude-me a entender quais são e os limites, usando os recursos que o Senhor me deu. Ajude-me a avaliar realisticamente meus pontos fortes e fracos. Somos seres humanos. Todos temos pontos fortes, mas também pontos fracos. Se queremos liderar o povo de Deus de uma maneira eficaz, devemos reconhecer, entender esta verdade e também saber separar e enfatizar os pontos fortes e minimizar o impacto dos nossos pontos fracos. E com o tempo, talvez o Senhor até transformará, e sem dúvida, sim, fará isto, transformará os nossos pontos fracos em pontos mais fortes, para poder servir melhor. Senhor, ajude-me a aceitar os meus limites. Entender que não posso dar o que eu não tenho. O Senhor, em 2 Coríntios 8, versículo 12, está falando sobre a contribuição, a oferta em dinheiro para ajudar os pobres santos em Jerusalém, que Paulo levantou entre os gentios. E Paulo diz, porque se há prontidão, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Realmente estamos falando aqui de um princípio. Se aplica não só ao dinheiro, se aplica às nossas vidas em todas as áreas. O Senhor não vai nos pedir o que não temos. Ele não vai exigir que demos o que não temos, o que não recebemos dele. Ele vai esperar e vai pedir somente o que Ele tem colocado em nossas mãos. Senhor, ajude-me a entender que há somente um Salvador e um Senhor. Este Salvador e Senhor é o próprio Jesus. Somente em Jesus conseguimos a salvação. Eu não sou o Salvador da igreja, do corpo de Cristo. Nenhum homem, ser humano, a não ser o próprio Senhor Jesus. Ele é o único Senhor e Salvador. Devo entender isso. Isso, sabe, alivia um pouco o peso. O Senhor nunca pediu que eu assumisse, ou que você assumisse, o peso da responsabilidade
para todo o povo de Deus. E depois vamos até falar um pouco mais sobre isto. Senhor, ajude-me a dar 100% de mim. Não as migalhas, 100% de mim em teu serviço. Entendendo que isto inclui tempo dedicado à minha família. Se sou casado, a minha esposa, meu esposo e os meus filhos. O servo especial que serve o povo de Deus entende que sua família também faz parte da sua responsabilidade. Às vezes, esquecemos disto. Eu tenho que confessar aqui com vocês que durante alguns anos, eu acho que eu não estava pensando desta maneira. Estava tão envolvido na obra do Senhor que a minha esposa e os meus 3 pequenos filhos, naquela época a gente morava em São Paulo, ela sentia sozinha, praticamente abandonada. Até um dia ela me chegou e disse: Ken, temos que falar. Eu acho que você não deveria ter casado, porque você não quer dedicar seu tempo a mim e a nossa família. Você está completamente dedicado ao serviço de Deus, que está tudo é ótimo, mas você não pode nos deixar aqui, largado aqui, praticamente abandonado aqui. Eu saía todos os dias trabalhando, evangelizando, ensinando, e ela lá sozinha. Naquela época não tinha telefone, a gente morava longe, o transporte era difícil. Então ela não tinha contato praticamente com mais ninguém, a não ser os nossos pequenos filhos. Estou confessando uma falha, uma falta muito grande da minha parte. Graças ao Senhor, finalmente eu entendi. Não, eu tenho que também dedicar-me à minha família para poder cumprir a minha missão a Deus. Escuta as palavras de Paulo em Efésios 5, começando no versículo 22 até capítulo 6, versículo 4. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E depois ele continua falando sobre a relação dos pais com seus filhos. Mas o ponto é que podemos ver aqui a importância absoluta, essencial, do bom relacionamento entre esposa e esposo e na própria família. Quando dedicamos tempo às nossas famílias, estamos cumprindo a vontade do Senhor. Será que o Senhor ia querer em qualquer momento que os líderes espirituais do seu povo não cuidassem de suas próprias famílias? Que não é possível, é uma coisa que não podemos nem imaginar.
o exemplo de um líder espiritual cuidando da sua família. É uma das armas mais poderosas que Deus usa para abençoar o seu povo em geral, para aprender, compreender. É assim que devemos viver como uma família cristã. Olhe o exemplo deles. Que coisa bonita, que coisa linda. É isso que o nosso Senhor quer de nós. Senhor, ajude-me a reconhecer que a minha corrida como cristão é uma maratona e não 100 metros rasos. Me entende? Devemos entender que a nossa corrida, se o Senhor permitir, será uma maratona. Então, temos que administrar bem o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa energia, etc, etc. Porque estamos numa maratona. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, o escritor diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você escutou aquela frase, corramos com perseverança a corrida? Poderíamos até colocar aqui, substituir a palavra maratona. Corramos a maratona, porque uma maratona é uma coisa que exige perseverança. Não é? Exige perseverança. Não é uma coisa que termina em 10 segundos. É uma coisa que leva horas e horas. Então temos que correr com perseverança a corrida que é proposta a cada um de nós. E especialmente aos líderes espirituais. Senhor, ajude-me a evitar o perigo de começar muito, mas terminar pouco. Eu acho que é uma lição muito, muito importante. Às vezes queremos, talvez pelo próprio ego, para receber alguns elogios dos irmãos, preparamos planos fantásticos, não é? E falamos às vezes, se temos fé, então vamos conseguir fazer isto. Bom, é uma verdade, precisamos de fé, e é uma verdade que às vezes o Senhor faz muito além, mas a verdade é que geralmente Ele começa com as coisas pequenas e depois vai transformando, aumentando, acrescentando aquelas coisas pequenas para a sua glória e honra, e não para a nossa glória e honra. Não para dizer, olha para mim, olha o que eu consegui fazer. Não, o líder espiritual não pensa nisso. Então, o líder espiritual entende que é melhor começar menos e terminar aquilo que começamos, do que começar muito, mas terminar pouco. Em Atos 20, versículos 22 a 24, lemos palavras do apóstolo Paulo. Ele está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele diz o seguinte, porque ele estava a caminho de Jerusalém, ele sabia que não ia passar mais em Éfeso. Então, ele estava preparando os irmãos lá por sua ausência, realmente. E ele diz, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, escute bem as suas palavras, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Este deve ser o nosso objetivo. Testificar da graça de Deus, terminar
completar o ministério que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos. Senhor, outro elemento das nossas orações, ajude-me a entender que terminar um projeto simples é melhor do que não terminar um projeto espetacular. Acabo de mencionar, às vezes queremos fazer planos grandiosos, não é? Mas muitas vezes esses planos grandiosos, depois de certo tempo, ficam no esquecimento. Não conseguimos fazê-los. Melhor seria começar e terminar um projeto simples, mas terminar de uma maneira boa, saudável, poderosa, mesmo sendo um projeto simples, do que querer fazer algo que está muito mais comprido do que a perna, como falamos às vezes, muito mais do que podemos fazer. Senhor, ajude-me a distinguir claramente entre tua vontade e ilusões grandiosas do meu próprio ego. Relacionado com aquilo que a gente já vem falando, não é? Distinguir entre a tua vontade, Senhor, e as ilusões do ego, grandiosas às vezes do meu próprio ego. Estamos liderando o povo de Deus para a glória do nosso Deus e não para a nossa glória. Senhor, ajude-me a ser humilde, amável, bondoso e sempre disposto a perdoar os meus irmãos. Em Efésios 4, versículos 1 a 3, Paulo escreve: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em Filipenses 2, Paulo acrescenta: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, estes são alguns dos elementos essenciais da oração do líder espiritual. Outra coisa que não podemos esquecer é que o próprio povo de Deus, às vezes, pode transformar-se em pedra de tropeço para o líder espiritual. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Vocês se lembram? Algumas passagens que já mencionamos. Ele ficou completamente exausto e frustrado com Israel. Por exemplo, vamos ler em Números 20, de 1 a 13, um exemplo. O que ocorreu nas águas, chamadas Águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia
para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou sua santidade entre eles. Então, o que podemos ver aqui é que o próprio Moisés ficou tão frustrado, tão enojado com o povo de Israel, que ele mesmo acabou pecando contra Deus. O Senhor tinha dito para ele: olha, eles estão queixando, reclamando que não tem água. Tudo bem, leva o povo para esta rocha grande e você fale a rocha e sairá água para dar de beber para todo Israel, toda a nação. Mas Moisés estava tão frustrado e irado com o povo, que quando eles chegaram lá, ele disse: olha, vocês rebeldes, vocês querem que a gente tire água, quer dizer, tirando a santidade do Senhor, tirando o crédito para o que ia acontecer de Deus, quer que a gente dê água para você beber. Bateu 2 vezes, bateu com sua vara na rocha. Quando o Senhor tinha dito claramente, especificamente: chega lá, fale com a rocha e sairá água. Meu ponto é que o próprio povo de Deus, naquele momento, se transformou em pedra de tropeço para Moisés, porque qual foi a consequência? A consequência da desobediência de Moisés foi que ele não pôde mais, nem ele nem Arão, seu irmão, levar o povo à terra prometida, quer dizer, para entrar na terra prometida. O próprio Moisés, depois de todos aqueles anos, 40 anos no deserto, ia ter que passar bastão para Josué, que então levaria o povo de Israel para dentro da terra de Canaã, da terra prometida. Então, é uma lição muito importante. As necessidades, as queixas do povo foram intermináveis. Quanto mais Moisés dava, mais eles queriam, mais eles exigiam. E às vezes é assim até hoje em dia, quando trabalhamos, servimos, ministramos ao povo de Deus. É um pouco como aquele buraco negro que aliás, temos muitos, milhões, sabemos, de buracos negros espalhados no universo. Eles têm uma força tão grande que consomem tudo ao seu redor. Até a própria luz não escapa de um buraco negro. Quer dizer, tem um apetite insaciável. Sempre quer mais. Às vezes o povo de Deus pode demonstrar esse mesmo tipo de atitude. Temos que entender que faz parte da humanidade.
No caso de Moisés, como já mencionei, foi um dos fatores que levou Deus a negar-lhe a bênção de entrar na própria terra prometida. Outros podemos ver na palavra de Deus que sentiram esta frustração. Paulo, em Gálatas 1, versículo 6, escrevendo à igreja em Gálatas, disse: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo estava muito frustrado com estes seus irmãos amados, mas pelas ações destes irmãos. E podemos ver outras passagens, por exemplo, em 2 Coríntios 11, versículo 28, Paulo, escrevendo esta vez à igreja em Corinto, diz: além disso, depois de mencionar muita coisa que ele tinha passado e sofrido, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Jesus sentia esta frustração. Você lembra em Marcos 6, fala sobre uma ocasião quando Jesus voltou para seu próprio povo, né? Sua própria cidade de Nazaré, e entrou na sinagoga. E lá ele recebeu a resistência por parte do povo que morava lá, o pessoal que morava lá, todos que conheciam a família de Jesus. E ele mesmo cresceu lá. E eles disseram: este não é o Jesus? Não conhecemos sua mãe, seus irmãos, irmãs? E eles ficaram assim duvidando de Cristo. Diz que o próprio Cristo se admirou da falta de fé da parte do povo lá de Nazaré. Então, às vezes, o próprio povo de Deus se transforma em uma espécie de pedra de tropeço. A lição para nós, o que é? Que não devemos esperar a perfeição de irmãos imperfeitos. Não devemos esperar a perfeição de irmãos imperfeitos. Às vezes nos desanimamos porque defrontamos com uma situação em que irmãos imperfeitos, simplesmente estão mostrando as suas imperfeições. Isso acaba nos decepcionando, acaba nos impactando de uma forma negativa. Mas se começamos já entendendo que o povo de Deus é um povo imperfeito, todos estão ainda naquele caminho da perfeição, sendo transformados dia a dia, pouco a pouco, na imagem de Cristo. Então não vamos ficar talvez tão decepcionados com os nossos irmãos.